Olá, pessoal! Vamos para mais uma atividade de língua portuguesa no nosso livro Aprender Sempre. Nós vamos continuar a página 32, hoje com a atividade 9, produção e revisão de Você Sabia Que? Então, ontem na aula síncrona, nós aprendemos como produzir verbetes de curiosidade no estilo Você Sabia Que? Produzimos juntos, conversamos sobre sua estrutura, como produzir esse verbete, então agora é a vez de vocês. Vocês vão produzir e revisar verbetes no estilo Você Sabia Que? Então, nesta aula, vocês aprenderão a planejar, produzir e revisar verbetes de curiosidade no estilo Você Sabia Que? Aqui está dizendo produção em duplas, porém, será uma atividade individual devido ao nosso distanciamento social. Com base nos estudos que fizemos até agora, hoje vocês escreverão verbetes de curiosidade do tipo Você sabia que? É importante lembrar que os verbetes serão compartilhados com todas as turmas da escola no mural. Então, esses são os verbetes que nós vamos produzir aquele mural que eu comentei com vocês ontem na aula síncrona. Vai fazer parte do nosso trabalho final, que vai ser disponibilizado para outras turmas lerem e estudarem os nossos verbetes. Primeiro passo, escolhendo o texto. Voltem aos textos trabalhados nesta sequência e discutam qual deles poderá apoiar a escrita do verbete de vocês. Marquem o texto escolhido abaixo. Então, vocês vão escolher entre esses textos que já estão aqui no livro, nas páginas anteriores, nas atividades que nós já fizemos. Vocês vão escolher um desses textos e marcar o xizinho aqui no título do texto que vocês escolheram para ser a base do verbete de vocês. É de onde vocês vão retirar a informação para produzir o verbete de curiosidade. Então, pessoal, depois de escolher o texto, você vai ler com muita atenção para fazer o segundo passo. A escolha do trecho a partir do qual será produzido o verbete Você Sabia Que? Então, dentro do texto escolhido, vocês vão retirar dele um trecho que vocês acharam que a informação é mais importante, ou mais interessante, ou mais curiosa, e é com ela que vocês vão produzir o verbete. Então, você escolheu o trecho que você quer falar no seu verbete, você vai copiar o trecho nesse espaço. Terceiro passo é a escrita do verbete. Então, pergunta que será feita. Qual é a pergunta que nós fazemos no início de um verbete de curiosidade? Você sabia que? Esta é a pergunta. Texto explicativo. Aqui vai a informação do texto que você vai produzir. Então, você sabia que e a informação que você quer falar no texto que vai estar dentro desse trecho. Lembrem-se de passar a informação com as suas palavras e não copiar o texto. Então, depois de fazer a pergunta, você sabia que? E passar a informação com suas palavras, você vai colocar aqui a fonte, ou seja, de onde foi retirada essa informação. Onde vocês vão encontrar essa informação? É na fonte do texto. Então, lá no texto escolhido no livro, ao final do texto tem a fonte de onde ele foi retirado. E é isso que vocês vão colocar aqui neste espaço. O quarto passo, na página 33, é revisar o próprio texto. Antes de compartilharem o verbete com a turma, releiam o que vocês escreveram e façam os ajustes que considerarem necessários, seguindo este roteiro de perguntas. Então, na hora de revisar, vocês vão fazer essas perguntas observando o texto de vocês. Não precisa responder a pergunta por escrito, é a pergunta que você tem que pensar sobre ela e ver se o seu texto está de acordo. O texto que produzimos traz um fato curioso que despertará o interesse do leitor? Elaboramos uma pergunta que instiga o leitor a ler o restante do texto? Usamos os sinais de pontuação adequadamente? Ponto final, ponto de interrogação, letra maiúscula, reticências. Tomamos cuidado com a ortografia das palavras, ou seja, as palavras estão escritas corretamente?
nosso texto está direto e claro para quem vai ler? Se vocês acham que a resposta para os itens acima é não ou talvez, façam os ajustes necessários antes de compartilhar a produção com a turma. Número 2, revisão. Agora que cada dupla, ou seja, que cada um de vocês produziu e revisou o Você Sabia Que? Vocês irão ler para a turma os verbetes e juntos vamos sugerir ajustes que permaneçam necessários. Depois de ouvirmos todos os verbetes de curiosidades, reescreva a versão final do verbete de curiosidade atendendo a sugestão feita se forem pertinentes. Então, na verdade, nós não vamos ter essa apresentação oral. É você, junto com o seu familiar, ou até perguntando para mim aqui pela plataforma, vocês vão ver os ajustes necessários a ser feitos. Ou, se não precisar de nenhum ajuste, o seu texto estiver correto, escrito da forma correta, vocês vão passar a limpo aqui nesta parte, tá? Vocês vão ver que a tabelinha é a mesma. É só para passar a limpo. Ok, pessoal? Então, depois de produzir essa atividade, não se esqueçam de me mandar as fotos. Façam com muito capricho e muita dedicação, porque é o aprendizado de vocês que está aqui, hein? Um beijo e bom final de semana!